Porque, assim, quando é o nosso filho, não existe ficar numa incerteza, né? Tu quer ter certeza absoluta daquilo ali pra poder tomar as medidas cabíveis, né? Assim, eu olhava pra mim e eu não me reconhecia. E durante um bom tempo eu tentei resgatar aquela mulher de antes. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas é o maior amor do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Nós estamos gravando no estúdio Log 3, é um estúdio co-work que está disponível para locação, fotos, vídeos. Se você quiser também gravar seu podcast, temos o espaço aqui. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou pelo Instagram, @log3studio. Eu sou Melanie Schmitz e hoje eu estou conversando com a mamãe do Joaquim, a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. É um prazer te receber aqui. Vai ser um prazer mais ainda compartilhar a tua história com todo mundo. É sempre bom a gente trocar ideia, né? Com outras mães, outras experiências. Eu gosto bastante. A gente já estava conversando aqui antes, porque maternidade... Quando começa a falar, a gente não para mais. É um livro sem fim. Um assunto puxa o outro, que puxa o outro, e aí a gente vai nisso, né? E a gente estava conversando que na idade que a gente está, no momento de vida que nós estamos, ao nosso redor são muitas mamães, muitos papais, muitas crianças nascendo. Então, é uma experiência atrás da outra que a gente troca com todo mundo todos os dias, né? Que não tem um dia da nossa vida que a gente não fale sobre filhos. Sim, não. Esse é o tema, né? E aí as amigas que não têm filhos, coitadas, né? Elas sofrem porque a gente... Por mais que a gente, às vezes, não queira, né? A gente também quer, às vezes, distrair, conversar de outra coisa. Mas quando a gente vê, a gente já tá falando. Já. A gente fica se policiando pra... Eu não vou tocar no assunto do filho. Não, deixa. Agora é o meu momento, né? Daqui a pouco a gente tá com o celular. Não, mas olha só isso aqui que ele fez. Lindo. Vem ver essa foto, esse vídeo. A galeria do celular, né? É só isso. Só eles. Eu queria saber... Quando começou essa vontade de ser mãe? Como foi até descobrir ali o primeiro positivo? Então, o Joaquim foi um bebê planejado, muito desejado. Eu ainda estava um pouco indecisa, eu não tinha bastante aquela segurança, aquela certeza, né? Na verdade, eu sempre achei que eu não ia ser mãe, eu não tinha esse desejo. Quando eu fui olhar para isso dentro das terapias, né, da minha jornada de autoconhecimento, eu vi que isso falava de uma dor, né? Na verdade, de algumas dores. Então, eu fui trabalhando isso, né? Até nascer a sementinha ali, a vontadezinha. O meu companheiro era o sonho da vida dele, né? Na verdade, ele quer fazer um time de futebol, mas assim... Vamos com calma. Vamos com bastante calma. E aí, foram alguns meses tentando. Eu não estava ainda bem decidida, né? Eu acho que quando a nossa cabeça não se conecta com aquilo, o corpo também sente, né? E aí teve um dia que a gente conversou e batemos o martelo. Então eu também sei o dia que o Joaquim foi feito. Eu vi o teu vídeo. E a partir daquele dia ali eu comecei já a perceber algumas alterações, assim, né? De como eu tava me sentindo, mais emotiva, mais sensível. E o meu ciclo, ele era bem regradinho, assim. Então eu sabia, né, certinho o dia que ia vir. E eu lembro que naquele dia eu acordei, eu nem esperei atrasar. Eu já achava que eu tava, né? Eu falei, abri os olhos e eu pensei, meu Deus, é hoje, né? É hoje que eu vou saber se realmente... Porque eu já tinha essa certeza dentro de mim, assim. E aí eu fiz o teste na hora, né? Deu positivo. E aí, qual foi a emoção, o sentimento, o pensamento? É um misto, né? É uma alegria. E aí, ao mesmo tempo, tu pensa, agora é real? Agora tá acontecendo. Então, eu sempre fui muito responsável, né? Eu levo a maternidade, assim... Eu quero dar o meu melhor pro meu bebê. Eu quero, sabe, ser... né? Eu quero que ele experiencie o melhor que a vida tem, né? Em todos os sentidos, assim. Então, a gente já começa a se programar, né? E a pensar o que vai, o que não vai, como que vai ser, o que a gente tem que fazer. Acho que toda a gestação, né? E o pai deve ter ficado eufórico. Nossa, imagina, né? Por ele eu já teria um segundo por aí, mas assim... Vamos com calma. Não, e
dá muita demanda, né? A gente precisa viver cada fase também, né? Sim. E a gestação foi tranquila? Correu tudo bem? Foi tranquilo, a gente teve um susto ali, mais ou menos na metade da gestação. Na verdade, eu fui fazer o morfológico do segundo trimestre. E aí, a médica me atendeu atrasada. Ela tava, 50 minutos atrasada, assim. E me atendeu super correndo. E aí, sabe quando tu sai com aquele sentimento? Porque daí, quando a gente é mãe, a intuição fica mais aguçada, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, assim, né? Daí, eu saí dali... Falei, acho que eu vou marcar mais uma consulta e vou pedir outra requisição e vou fazer outra ultrassom. Fiz dessa forma, fomos para ultrassom, era um sábado de manhã, primeiro horário da agenda do médico. Cheguei bem tranquila, né, na ultrassom, tava tudo bem, né? E aí ele começou a demorar na ultrassom. Aquele momento tenso, né, que o médico não fala nada. Como se estivesse investigando, procurando algo. Exatamente. Na hora já acendeu aquela luzinha, né? O coração já começou a bater forte. Eu falei, tem alguma coisa errada. Né? E daí eu perguntei, falei, doutor, tá tudo bem? Aí ele falou, não, tô só investigando, eu quero ter certeza, porque o teu bebê vai começar a crescer e depois a gente não vai conseguir mais ver. E aí o que ele trouxe pra gente foi um diagnóstico de inserção velamentosa do cordão umbilical. O que é isso? Geralmente o cordão, ele sai bem interno, dentro da placenta. E no meu caso, o caso da inserção velamentosa, são vasos do cordão que ficam superficiais ali na placenta. E aí o que ele trouxe pra gente, né? Você não pode entrar em trabalho de parto de maneira alguma. É o caso de uma cesariana agendada com 37 semanas. Porque o teu bebê pode entrar em sofrimento fetal, o teu bebê pode vir a óbito. Então, assim, tava tudo perfeito. E aí tu ouve a palavra óbito, né? É um choque. Eu nunca tive uma preferência absoluta sobre via de parto, eu tava aberta, né? Mas naquele momento eu vi assim... E agora? Né? E aí, o choro, né? E até a gente conseguir ter informações detalhadas. Aí, assim, várias coisas, né? Retornei na minha médica, ela começou a falar em vasa prévia. E... Vasa prévia, quando eu estava acompanhando com a doula, a gente já tinha, né, tido alguns encontros, e a vasa prévia é quando a placenta, ela tá na passagem do colo do útero, então o bebê não tem como passar, não tem como ele nascer de parto normal. E eu sabia onde a minha placenta estava, ela era superior, então não tinha nada a ver. Daí eu fiquei assim, gente, como assim? Né, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, fez medicina, residência e tudo mais... E tá confundindo uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ali já me acendeu outro alerta. Isso porque tu já tinha estudado, já tava... É que antes de engravidar, eu já tinha feito todo um estudo. Mas que foi a tua sorte. Exatamente. Porque daí a gente chegou nesse momento, tu entendia do que eles estavam falando e tu entendia o que o teu corpo estava acontecendo. Exatamente. Como eu estava me sentindo perante tudo aquilo, né? Porque daí, o que aconteceu? Nessa consulta que eu levei pra médica, ela me falou o seguinte, não, vamos fazer a ultrassom. Porque eu acompanhava já numa clínica para mulher, né? Onde eu tinha feito a primeira ultrassom, que estava tudo bem, foi nessa mesma clínica. E aí, naquele mesmo momento, a gente conseguiu um encaixe. Eu passei por uma terceira ultrassom, com a minha médica junto, as duas discutindo ali o caso. E aí, primeiro ela achou que era, depois ela achou que não era. E daí, eu ouvindo tudo, enquanto elas discutiam, né? E aí, ela me disse que não era inserção velamentosa, que não tinha por que eu me preocupar. Voltamos pro consultório. E daí eu falei, doutora, eu quero fazer outra ultrassom. Eu quero ir num terceiro médico, então, se for o caso. Porque o outro médico me deu certeza absoluta, ele estava muito convicto. E aí é tão louco, né? Porque, assim, é Deus. Eu acredito que é Deus, assim. Porque ele disse, esse médico que viu, né, a questão da nossa placenta, porque nenhum outro médico ia olhar aquilo. Naquela semana, um amigo dele tinha compartilhado uma foto, porque é raro. Quase não se vê. Em gestações de um bebê só é menos de 1%. Em gestações gemelares, cerca de 2%. Então, realmente é raro, né? E um amigo dele tinha compartilhado uma foto de uma placenta com inserção velamentosa. Eu acho que ele olhou pra mim e disse assim, vou olhar nela, né? E Deus, é muito a mão de Deus, né? Porque é muito a mão de Deus. Intuição, E aí eu ouvi relatos depois, né? De bebês que realmente vieram a óbito, porque não foi diagnosticado durante
o pré-natal, e aí a mulher vai pro trabalho de parto, e aí a coisa não desenrola bem, né? Voltando para a história da obstetra, ela não quis me dar requisição. Disse, não, eu confio na profissional, ela é super dedicada, competente, ela jamais te daria um laudo se ela não tivesse certeza absoluta. Eu saí de lá convicta que eu ia achar outra obstetra. Ia procurar e um médico para fazer a minha ultrassom. Sim. Porque assim, quando é o nosso filho, não existe ficar numa incerteza, né? Tu quer ter certeza absoluta daquilo ali para poder tomar as medidas cabíveis, né? E aí consegui encontrar uma médica, a doutora Suzana, que daí acompanhou a gente, né? Fez o meu parto, super atenciosa. Ela falou, não, Jéssica, a gente vai fazer quantos exames você quiser fazer até a gente ter certeza. Me direcionou para um médico bem experiente, que nos atendeu. E o meu caso não era um caso grave. Eu tinha só alguns vasos superficiais, né? Então, mas que já era um alerta, né? A gente tinha que ter esse cuidado. Até por isso que a gente optou, né? Por a doutora Suzana acompanhar o meu parto. E aí, já entrando na história do parto, a gente ficou naquela indecisão, porque a minha mãe teve um parto a jato, foi muito rápido, e aí eu pensava, né? O meu vai ser igual. Ai, que Deus me abençoa. E eu tenho, na verdade, alergia a alguns medicamentos. E eu já tava, uns 2 anos sem tomar nada de remédio. Então, a gente não sabia como meu corpo ia reagir, se eu ia ter algum tipo de alergia no momento da cesariana. Então, a gente foi, né? Eu fiz muitas consultas, acompanhamos muito de perto, né? O Joaquim teve um pouquinho de restrição de crescimento, então tive que fazer alguns suplementos, né? Injetáveis, assim, de vitaminas, dieta com absurdos de proteína para ver se ele crescia. Tanto que ele nasceu de quase 41 semanas com 2,785. Ele era meio pico-ruxinho, assim. E aí, por fim, eu não entrei em trabalho de parto. Agendou a cesárea? Não. É porque foi assim. Eu não sabia qual decisão tomar. Porque eu tinha medo de ir pra cesariana. Mas nesse ponto, então, tu já poderia fazer o parto normal? Porque lá no início, não, tinha que ser a cesárea. O primeiro... Porque como a gente viu que o meu caso não era um caso grave, eu tinha só alguns vasos superficiais, poderia ser que, eu poderia entrar em trabalho de parto e conforme o parto desenrolasse, poderia até ser um parto normal. Entendi. Né? Talvez não... Provavelmente não ia poder ser um parto normal extenso, né? Aquela coisa que fica 12, 16 horas para ganhar o bebê, entende? Mas se fosse um parto rápido, e aí como tinha esse histórico... Entendi, né? Agora entendi. Poderia ser dessa forma. E aí a gente ficou aguardando, avaliando, né? Com os exames. E, na verdade, o que eu fiz muito, acho que toda mãe faz isso, né? Foi orar. Sim. Eu pedi a Deus, assim, que ele me encaminhasse. Se fosse para o parto normal, a melhor opção para mim e para o Joaquim, ou se fosse para cesariana, a melhor opção para mim e para o Joaquim, que ele agisse, assim. E aí eu tava com 40 semanas e 5 dias, era dia dos pais. Foi longe a gestação? Foi. Esses últimos dias são... Quando chega no 40, a mãe já entra, meu Deus, filho, hoje. Sai logo. E todo dia é hoje, né? E esse hoje não chega. Uma eternidade. E aí... Eu lembro que eu não tinha contração de treinamento, nada, né? E aí a doutora Suzana já estava também um pouco preocupada desse avançar, assim. E aí no domingo, era dia dos pais, me acendeu aquele alerta, assim, né? Daí eu falei, não vou mais esperar. Eu acho que tá na hora de ele nascer, né? Meu corpo não tá dando nenhum sinal de que eu vou entrar em trabalho de parto. Eu já tô cansada, já não durmo bem. Tô vivendo mais no banheiro do que a gente faz xixi a cada 5 minutos, então... Sim. E tem um detalhe que eu não falei, mas é importante. Eu moro muito perto da maternidade. Então, assim, eu ia, né? No momento que eu entrasse em trabalho de parto, eu ia correr pra maternidade ser avaliada, né? E avaliar o bebê. Por isso então, que tu tava tranquila. Por isso que dava, assim, pra gente ficar aguardando por essa questão da inserção velamentosa, né? E aí, no dia seguinte, eu tinha exames agendados. A gente foi pra ultrassom já pra
pra maternidade já com as bolsas, com tudo, né? E aí, naquele dia à noite, o Joaquim nasceu. De 40 semanas e 6 dias. Ai, meu Deus, eternidade. E daí foi cesárea, Foi chegaram lá, cesariana. marcaram, não tentou induzir, nada nesse Não, sentido. não, Melhor não. a Eu- saúde de A vocês. indução era algo que eu sabia que eu não queria. Não queria, é Não. que nem eu também. Se tinha uma coisa que eu tinha certeza na gestação toda era que induzir, eu não ia. Se viesse natural, ia ser, né? Eu ia me esforçar ali, mas Entendi. não veio, então ia ser a cesárea. Aí é aquele momento lindo que pega no colo, aquela coisa gostosa que tu pensa assim, obrigada, ele tá aqui, tá bem. É porque quando o bebê tem alguma coisa dentro da barriga, né? Ou tu tem alguma coisa naquele momento que o bebê tá dentro da barriga, a gente parece que não tem o controle da situação. A gente não consegue olhar o bebê e dizer assim, não, ele tá bem, tá tudo bem, né? Então isso é uma angústia, assim, pra mãe. Né? E daí tens que viver a tua vida e trabalhando, e Sim. cuidando de tudo, sabendo Se que tem... preparando pra chegada, Se né? preparando pra chegada, sabendo que tem um ser ali que tu fica, será que ele tá bem? Tá? Daí a ansiedade de viver uma vida normal, mas Sim. ao mesmo tempo preocupada de é hoje que vai nascer, não é? Vai nascer bem, não vai? Gestação vai bem? Mas ele nasceu bem, tudo Nasceu perfeito, bem, tudo... super saudável, assim, meu Deus, é uma experiência, né? É, Olhar aqueles olhinhos ali a primeira vez, acho que foi a coisa, o dia mais feliz da minha vida, né? A coisa, Vira uma o momento chave, mais né? emocionante, assim, não tem explicação. A gente tava falando antes, né? A gente ouve as mães falando antes, mas só quando a gente realmente vive, quando realmente é o nosso filho, pra gente entender, né? Qual é a dimensão desse amor todo. é verdade. E daí ali vocês ficaram, que é o período normal na maternidade, e depois foram pra casa. Pra casa. Aí é aquele momento que, tá, e agora? O que eu faço? Ele foi um recém-nascido tranquilo? Tranquilo, o Joaquim é um bebê tranquilo, assim, É? né? Ele tem os momentos dele, acho que como toda criança, né? A minha mãe esteve com a gente ali um bom tempo no início, ajudando. Acho que esse suporte é essencial, fundamental. Uma rede de apoio faz toda a diferença, né? Sem rede de apoio é complicado. É. E o bicho pega, né? É. E então ele ficou bem e recém-nascido, enfim, aquelas noites sem dormir, tudo normal. E pra ti, Normal, como né? é que foi? Porque a mulher tem toda a questão hormonal, puerpério que vem como um caminhão e às vezes por mais que a gente estuda, que a gente lê, que a gente busca talvez uma terapia e depois tu vai poder falar mais sobre isso porque tu é terapeuta, né? Tavas nessa transição e a gente vai Sim. entrar nesse assunto. Mas quando acontece com a gente, parece assim que tudo que tu leu e que tu estudou, o teu racional sabe, mas o teu emocional fica, o que que tá acontecendo? Eu acho que a questão hormonal, ela manda muito, né? É muito novo. Eu sei que, assim, eu olhava pra mim e eu não me reconhecia. E durante um bom tempo eu tentei resgatar aquela mulher de antes. Mas que não Mas existe não mais. tem como É. isso, né? Então, e aí a gente teve uma delicadeza, né, dentro do que eu passei, que a minha melhor amiga, nós somos amigas há 23 anos, já há muito tempo, e estávamos grávidas juntas, nosso prazo era muito próximo, era 9 dias, assim, e o bebê dela ali por volta de 30 semanas de gestação, os médicos começaram a perceber algumas questões relacionadas a rim, o bebê não estava urinando, então a urina que produz o líquido amniótico, né? Um caso bem delicado, assim, bem delicado mesmo, bem... na verdade, a gente sabe, né? Na época eu já tinha essa consciência, assim, mas ela até consultou um médico recente que falou pra ela que o bebê dela é um milagre. Porque realmente, assim, ele corria muito risco de vida, né? E aí os médicos entraram naquela discussão de que faz o parto, mas 30 semanas era muito pouco. Ainda assim, sem ter a informação completa de fato do que estava acontecendo com ele, era melhor ele ficar na barriga. E conforme o tempo ia passando, os dias, porque dela também teve que começar a acompanhar bem de perto, menos líquido ele tinha, menos eles conseguiam ver. Entendi. Porque é o líquido amniótico que faz com que a gente consiga ver as imagens na ultrassom. E aí... Tô acompanhando tudo isso de longe. Já grávida ainda também, né?
Acho que ali por volta de 35, 36 semanas ela entrou em trabalho de parto. E aí ele nasceu exatamente um mês antes do meu bebê, né? Eles fazem aniversário no mesmo dia, só que um mês depois. E ele ficou 62 dias internado. Então a gente brincava, né, enquanto a gente estava grávida, que a gente ia se encontrar na maternidade. De fato a gente se encontrou, só que não na circunstância que vocês que a gente esperava, né? Porque ela passava o dia com ele na UTI, amamentando, ficando com ele, e à noite ela voltava para casa. E aí na minha casa, eu olhava o meu bebê do lado da minha cama, no berço dele, e eu achava que toda mãe tinha que viver aquela experiência de ir para casa e trazer o seu filho junto. E aí, assim, era a minha melhor amiga, era a minha amiga de barriga, né? Era aquele bebê, assim, tão indefeso, já tinha passado por cirurgia, infecção hospitalar, mais cirurgia. Então, isso mexeu muito comigo, assim, mexeu muito. E aí, tem o lado profissional, né? Eu conheço as técnicas, eu sei como me regular emocionalmente, eu sei que em tudo há um propósito, né? A gente olha um bebê passando por todos esses desafios, eu acredito que há algo por trás disso, né? Algo maior. Só que naquele momento eu era só a mãe do Joaquim e amiga da Luísa. Os hormônios, a flor da pele. Com toda a questão hormonal. Que aí fazia com que a tua cabeça ficasse muito mais lá onde a tua amiga estava. E o sentimento de eu queria dar um abraço nela e ficar perto dela e não poder porque estava curtindo aquele momento com o Joaquim. E também me permitir, né, viver o meu momento, ser feliz também, porque também, né, era o meu primeiro filho, era a minha gestação, também era um sonho nosso, né, de casal e depois, né, constituindo essa família. Então, assim, foi um período bem difícil, bem desafiador. Em que momento tu achou que isso passou? Que foi aquele momento que tu pensou assim, tá, eu tenho que botar minha cabeça no lugar, meu coração, eu vou acompanhar o Ravi, né? Eu vou acompanhar o Ravi, vou ajudar a minha amiga no que eu posso de longe, porque a gente fica com esse sentimento de eu quero te ajudar a passar por isso, eu quero estar contigo. E aí terapeuta quer ajudar, ainda mais a amiga, né? Fala muito mais alto, né? É instintivo até, né? Eu acho, assim, esse ponto em relação a eles, né? Quando ele recebeu alta foi um grande alívio, né? Porque daí, assim, eles foram para casa viver o momento deles, né? De família. Também foi um bebê muito planejado, também era um bebê, né, muito esperado. Então, ali parece que o coração começou a dar uma acalmada. E aí eu consegui me concentrar um pouco mais no Joaquim, em mim, né? No que a gente estava vivendo. Não que imediatamente eu senti, assim, eu acho que o meu puerpério durou, acho que uns 7 meses, assim, intensamente. Né? Mas por conta desse sentimento que tu ficou de aflição e expectativa em relação a... Eu acho que isso contribuiu bastante ali no início. Pra tudo como eu me senti, fui me sentindo ao longo dos meses, sabe? E essa Jéssica que ficou pra trás, em que momento que tu percebeu que tu não ia conseguir mais resgatar ela? Porque realmente eu acho que a maioria das mães tem esse choque muito grande, eu posso falar por mim também, que a gente olha o nosso guarda-roupa, a gente não se identifica mais com aquelas roupas, a gente olha pro nosso dia a dia. Eu fiz uma geral no meu guarda-roupa. Fez? Porque eu olhava e eu dizia, gente, isso aqui não combina mais comigo. Não sou mais essa. Exato. E em que momento que tu percebeu, assim, que... Ou foi dia a dia, foi construindo a nova Jéssica? Na verdade, eu acho que após tudo isso, assim, do Ravi, eu mergulhei muito intensamente na minha rotina com o Joaquim, né? Como eu tava te falando antes. A minha ideia era ficar 1 ano com ele em casa, assim, né? Totalmente entregue aos cuidados com ele. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia conciliar nenhum tipo de autocuidado pra mim. Nenhum tempo, né? Eu acabei priorizando muito. E aí, casa, e aí, marido e tudo, né? E aí, acho que toda mãe, né? Eu posso tem essa tendência de abraçar e aí chegou um ponto que eu olhei assim para a situação como estava e principalmente para como eu estava me sentindo. E eu sei também, eu tenho consciência do quanto isso reflete e impacta no Joaquim, porque, né, é uma simbiose ali, né? O que a gente sente, ele sente
E a gente aí eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude e começar a fazer algo por mim. E aí a primeira virada de chave eu falei, vou fazer atividade física, eu vou voltar. Isso eu já tava lá com, acho que 6 ou 7 meses. Primeiro mês eu fui com culpa. Todos os dias que eu fui, né, que eu conseguia ir. Porque tudo era desculpa pra não ir. Um dente, porque o Joaquim teve dente bem cedo. Qualquer coisa. E daí cansada, né? E aí, geralmente era no final do dia, porque daí eu esperava meu marido chegar, ficar com ele pra eu ir. E daí eu achava que eu tinha que dar a janta. Daí ele já tava, né, na introdução alimentar e eu queria eu dar a janta. Daí a gente começou a combinar, né? Então meu marido ficava pra eu ir. E aí as coisas vão passando, o tempo vai passando, a gente vai vendo que não é esse fim do mundo, né? Que tá tudo bem, o bebê vai sobreviver. Por mais que o pai seja maravilhoso, faça muito bem o seu papel. Mas é que a mãe é perfeccionista. O pai não deu a janta da forma como eu daria, não arrumou o prato da forma que eu arrumaria. É bem assim. Aí é onde a gente se culpa, porque a gente acha... É onde a gente também fica muito exausta. Porque a gente acha que tudo tem que ser perfeito dentro da nossa perfeição. Porque quem olhar de fora vai dizer não necessariamente essa perfeição é uma perfeição, né? Porque é um ponto de vista que... É aquela história, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto. Exatamente. Então, a gente se sobrecarrega e, claro que muitas vezes é necessário, acaba a rotina das mães, que às vezes não tem rede de apoio, né? Sim. Tudo é muito complicado, então tem essa sobrecarga, mas muitas vezes tem uma sobrecarga desnecessária, porque quando se tem o pai, tem às vezes a avó, o vô, enfim, dá alguém pra dar que... um suporte, né? O que tem que ir pra academia? Não é um luxo, é uma necessidade. O teu corpo pede, Exatamente. A tua vida pede pra que tu comece a... ir pra academia virou a minha terapia, assim. Até hoje, né? Em momentos, assim, que eu sinto, não, eu preciso sair um pouco de dentro de casa, porque também tem isso, né? A nossa geração, ela é muito ativa. Então, a gente, né, desde cedo a gente trabalha fora, a gente tem os nossos compromissos, e aí, do nada, a pessoa tá só em casa, né? Daí, já não se arruma tanto, né? Já bota uma roupa mais confortável, porque tu tá ali com um bebê de 1 ano. Sim. Tu não vai te arrumar pra passar o dia inteiro na função de troca a fralda, bota atrás da criança, né? Que já tá correndo também. E aí, foi nesse ponto também que eu resolvi voltar aos meus atendimentos. E aí, a gente encontrou a tia Lu, que é a santa lá de casa, que ela fica 2 tardes com o Joaquim. E aí, nessas 2 tardes, eu tento encaixar tudo que eu tenho que fazer, assim, porque a gente tava conversando que tu fez uma transição de carreira 1 ano, mais ou menos, antes do Joaquim nascer, 1 ano e meio, mais ou menos, E também tinha essa coisa de agora tu tava vivendo numa vida totalmente diferente, que 1 ano, quando tu faz uma transição de carreira, é muito recente ainda. Sim. Porque tu ainda tá organizando a tua rotina, ainda tem muitas coisas novas acontecendo, e de repente tu tem que parar, porque daí a tua atenção toda é pro filho. Quando eu engravidei, eu tinha acabado de fazer a minha formação em constelação familiar, que era, assim, uma grande realização pra mim. Então, eu acabei engatando tudo junto, sabe? Mas eu acho que tudo tem a sua hora certa, né? E tudo aconteceu como tinha que acontecer. E daí, não me arrependo. Nesse momento que tu começou a voltar pra academia e voltar à rotina, daí voltou a trabalhar, que daí a tia Lu começou a te ajudar. Nesses horários, eu atendo às vezes à noite também, né? Daí é um momento também que às vezes o cansaço pega, né? Porque bebês acordam cedo. Às vezes não dormem bem, então tu acorda às vezes não dormem tão bem, né? E aí ali foi onde eu comecei a resgatar um pouquinho, assim, né? A me reconhecer, a ter os meus momentos em que eu era profissional de novo, né? Jéssica, só eu, Jéssica, de novo, né? E integrando essas partes, porque a parte mãe, ela tá ali, mas ela, né, também precisa se integrar com as outras partes, né? Não tem como a gente... A exclusão não vai funcionar. Não existe. E assim, aqueles momentos em que a gente tinha sozinha,
no banheiro sozinha, né? O Eu brinco que, silêncio. assim, o silêncio pra mim, eu sinto saudade. Eu sinto saudade do silêncio. Eu confesso que essa semana eu peguei o Lucas na escola, tava com o Gabriel e os meninos acabaram dormindo no carro do caminho da escola até em casa. Normal. Quando chegou na garagem, eu estacionei, eu fiquei 30 minutos sentada no carro, porque eles estavam dormindo. Eu disse, eu vou curtir esse silêncio. Fiquei 30 minutos dentro do carro ali, no silêncio, ouvindo eles respirar aquela respiração gostosa, dormindo no fundo. Né? Que eu pensava, tá, porque a hora que eu acordar eles pra subir, vem um turbilhão e tu volta pra aquela coisa. Eu acho que o maior desafio da maternidade é justamente o cansaço, né? Essa entrega, essa demanda que ela acontece 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, no trabalho, a gente tem descanso. Sim. Na maternidade, a gente não tem? Sim. Não existe final de semana feriado. Não, é 24 horas, é o trabalho mais exigente de todos, que tu faz hora extra. Se o dia tivesse 1 hora a mais, tu estaria trabalhando 1 hora a mais. Alguma coisa a gente ia inventar pra fazer também, né? É, tem que ser. E hoje tu conseguiu, porque assim, nós ainda estamos só no comecinho da maternidade, né? O Joaquim, tu falou que tá com 1 e 3? 1 e 2. 1 e 2. O Joaquim tá com 1 e 2, então a gente sabe que tudo isso vai passar. A gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai conseguir ter... Eles vão ter mais autonomia, a gente vai conseguir melhorar ainda mais a nossa rotina. Mas até nesse momento, o que a Jéssica de hoje traz de mudança, assim, significativa, não só na rotina, né? Mas para ela, como mulher, como mãe, como... profissional, a Jéssica em si, qual foi a mudança assim que tu olhou ao teu redor e tu disse, é isso? Eu acho que mudou tudo, né? Tudo mudou. As prioridades, a visão pro mundo, a visão para as outras mulheres que são mães. Não tem como a gente enxergar a vida de outra maneira, né? A gente começa a se preocupar, assim... O futuro do planeta, né? Até as questões ambientais, né? É uma coisa que eu tenho refletido muito, porque, assim, eu quero que o meu bebê tenha saúde, eu quero que ele tenha uma vida longa, né? E aí, como que vai ser isso? Como que vai acontecer? Então, a nossa visão muda completamente, as nossas prioridades são outras, né? Antes de pensar qualquer coisa, eu penso nele. Como que isso vai afetar ele? Como que eu vou fazer para isso, né? Para ele estar incluso nisso. Então, eu acho que depois que a gente é mãe, é uma virada grande de chave. Não tem mais como olhar nem para um copo na pia igual, porque daí tu vai pensar, se ele alcançar isso aqui, é capaz de virar e a preocupação vem junto, machucar. Né? E o relacionamento de vocês como casal? Eu falo que eu me apaixonei de novo quando eu vi ele se tornar pai. E é uma mudança muito grande para o casal e ele tem que estar muito firme naquele propósito e bem estruturado entre eles, bem alinhados, né? Como foi no teu relacionamento? O diálogo é essencial, né? A gente precisou várias vezes parar, conversar, ajustar. Ele é um pai excelente, né? Cumpre o papel dele com maestria, ele chega à noite, ele assume, né? Ali é o momento deles, assim, dos dois. E é muito bonito, porque é um aprendizado também, né? E em vários momentos eu achava, como a gente estava falando anteriormente, que tinha que ser da minha forma. E aí eu comecei a me policiar do tipo assim, ele também tá aprendendo a ser pai, né? Ele também tá aprendendo a viver essa experiência pela primeira vez. E a gente, acho que a gente tá indo bem, assim. Porque a gente tem que sentar e conversar, né? É essencial, não tem como ser de outra forma. Não, eu vejo muita... É muito fácil de o casal se distanciar e se perder. É muito, às vezes, assim, ó, instantes, meses. Eu falei com... Tanto que muitos casais se divorciam, né, nesse primeiro ano. Porque é muito fácil tu eu já falei isso aqui outra vez, que é muito fácil tu ficar distante, mesmo dormindo na mesma cama e morando na mesma casa. Porque o assunto é o bebê, a casa, questões, né, ali práticas que precisam ser resolvidas. E a gente, no nosso auge do cansaço, acaba descontando neles. Sim, então, também tem isso. Eu
quero trazer isso sempre aqui, porque às vezes a gente olha a vida de rede social... Parece que é um conto de fadas, né? Sim, e às vezes a gente pega falas específicas de, nossa, ele tá dormindo bem, ou nossa, o pai ajuda muito, ou o pai faz o papel dele, ou eu tenho uma rede de apoio, não sei o que, e parece assim, nossa, é tão bom, tão perfeito, mas não é perfeito. Dentro disso, sempre tem os momentos que a gente tem que conversar, que a gente tem que se alinhar, porque é natural a gente... acabar brigando, descontando em quem está do nosso lado, porque quem está do nosso lado, né? É natural a gente construir a nossa personalidade, o nosso novo eu, porque a mulher tem toda a mudança hormonal e a gente tem que começar a buscar uma nova persona, né? Uma nova identidade. E o pai, querendo ou não, ele também vai construir a nova identidade dele como pai. Apesar de não ter tido toda a mudança física e hormonal, mas ele vai ter a mudança de rotina da vida dele completamente como a gente teve, né? Exatamente. Com uma criança ali querendo atenção, ele saindo para trabalhar, voltando às vezes cansados, estressados do trabalho, e tem que deixar tudo aquilo do lado de fora e dizer assim, agora, vem cá, vamos sentar no chão, vamos brincar. Porque o teu deve estar nessa fase também de carrinho e junto, bola e junto, enfim, né? Toda a atenção do mundo, assim, pra ele. Não, mas filhos são isso, sim, né? Eles acabam comandando tudo dentro de casa. E o relacionamento do casal, ele tende a ficar realmente de lado, principalmente... Sim. Eu vi um estudo que fala que os 2 primeiros anos são os mais difíceis pro casal, porque... Os 2 primeiros anos é onde a criança mais está desenvolvendo, que mais exige atenção, porque a cada mês é um aprendizado novo, a cada mês é uma coisa, daqui a pouco começa a tirar a fralda, daí é sempre uma função. É porque, assim, né, com o bebê, pelo menos a idade dos nossos filhos, que é próxima, né, não existe de sentar um domingo à tarde para ver um filme. Não. Como a gente fazia muitas vezes antes. Ou vamos para uma praia. Não é simplesmente vamos para uma praia, né? Tem toda uma organização, tudo que vai ser levado. E a gente acaba pensando tudo, né, muito nisso. Então, o casal não é mais o mesmo, né? Aquela mulher... tá longe de ser quem ela era. O pai vai vivendo essa transformação, mas é mais sutil, né? De uma maneira ou de outra, ele sai um pouco daquela rotina, ele não fica tão imerso naquilo, né? Principalmente assim no meu caso, que eu tô em casa com ele ainda, né? Com o Joaquim. Então, a gente precisa em algum momento, e isso eu vejo que precisa partir mais da mulher. Não que precise, mas quem vai ter que observar isso e tomar essa decisão vai ser a mulher. Porque dificilmente o homem vai olhar e vai dizer assim, eu acho que a gente tá precisando tirar um momento para nós dois. Né? Isso acaba sendo mais... Sim, é natural. Da mulher, né? E aí a gente passa, né? Daí tem os compromissos, não, mas essa semana a gente tem tal coisa, e na outra semana tem tal coisa, e o cansaço pega, porque a questão do sono, né? Por mais que um bebê durma bem, ele vai despertar 2, 3 vezes na madrugada. E aí, um sono que você dormia 8, 9 horas seguidas, você é interrompida. Então, o teu sono, né? Mas lá em casa a gente divide bem. O marido que levanta, pega o bebê e traz. Ele ouve antes do que eu. O sono dele é mais leve. Entendi. Mas, lá em casa é bem dividido. Despertou, já o sono para voltar a dormir é totalmente diferente, né? O nosso sono, nossa qualidade do nosso sono, ela é completamente diferente. E quando a gente pensa em momento do casal, tem também a questão de a mulher, ela pensa assim, tá, vamos sair jantar, o filho vai ficar com fulano, tem que levar isso, tem que levar aquilo, mas se a gente vai jantar às 8, então a gente tem que sair às 7, porque a gente tem que passar em tal lugar, deixar ele às 7, já não vai dar tempo. Já não dá. A gente tá sempre atrasado e realmente é uma loucura. Mas eu pergunto, vocês têm conseguido, ou pelo menos têm tentado ter 1 hora de vocês na semana? Porque eu brinco assim, não vem me dizer que é 1 hora por dia, porque a gente não consegue, né? Não. A loucura é tão grande. E eu vou te dizer, sendo bem sincera, que nem na semana a gente não tem conseguido. Ontem a gente teve 2 horas ontem à tarde. O Joaquim ficou com o meu sogro e aí a gente conseguiu ter um momento nosso, assim. E o momento nosso normalmente é sentar no sofá e dizer...
Porque eu passo por isso. Às vezes, quando o Gabriel não tinha nascido ainda, eu tava só com o Lucas, que ele ia pra casa dos avós, a gente sentava no sofá e dizia... Que momento. Que momento. E é isso, às vezes a gente precisa só disso, né? Sim. A gente tá com bastante demanda de trabalho, porque a vida ela continua acontecendo. Sim. Né? Não é porque um bebê chegou... Que tudo vai parar pra... Muito pelo contrário. Às vezes a gente até quer, né, trabalhar também pela toda a questão financeira que envolve aquilo ali, a situação que a gente está vivendo. E então a gente não tem conseguido, assim... com frequência, mas tem momentos que eu olho, observo, eu falei, não, agora a gente vai precisar fazer algo, né, porque a gente tá se fazendo necessário, né, a gente tá precisando, de fato, se reconectar de novo. E que, de novo, é normal isso acontecer com a chegada do filho e não significa que vai ser para sempre. Não, é uma fase, né? Porque, às vezes, a gente... Como assim, a cada mês a gente vê progresso. Esse primeiro ano é muito intenso, né? Agora que a gente tá tendo um respiro, assim, o Joaquim ainda mama no peito, mas ele já come, né? Então, assim, ele já consegue ficar algumas horas. Mas antes tinha muita questão da demanda do peito, então era mais complicado. Agora, né, a gente já vê que as coisas estão se encaminhando, ele já tá, né, já tá falando as primeiras palavras. Então, assim... Aos poucos a gente vai vendo uma luz no fim do túnel, assim, vai dar tudo certo, vamos sobreviver, né? Não tem motivo para desesperar como se não tivesse solução ou saída para aquela situação, né? E assim, né, a gente tá aqui falando dos desafios, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente para e olha, né, nós três, assim, aquilo é uma realização. Sim. Né, não é assim... Existe todo um trabalho, toda uma demanda, todo um cansaço, mas ao mesmo tempo é uma alegria. Sim. É um amor que não tem explicação por aquele filho, né? A gente se olha e a gente fala, porque a gente planejou muito, a gente imaginou muitas vezes como seria. E agora a gente está vivendo na prática algo que a gente imaginou. Então, assim, tem esse lado também, né? Não é só um... A gente acaba falando muito do lado difícil e do cansaço, porque enfim, porque ele existe. E porque a gente quer que as pessoas saibam que, olha, vocês não estão sozinhos, todo mundo passa. Mas olhar aquele sorriso, banguela ainda, assim, que não tem todos os dentes. O meu já passou do banguela, já tá com bastante dentes. Ou quando olha pra ti e sorri, às vezes tá aprontando, tu diz, não, bota o dedo na tomada e ele, né? Ou coisinhas pequenas assim, que tu tá tão cansada e tu fica... Aquilo dá uma recarga, né? Vale a pena. Eu lembro de uma cena de... O coque, porque nasce uma mãe, nasce um coque. Com certeza. Pijama. De cabelo solto. Tava toda assim... Já tinha vazado leite, tava tudo cansada. Esse perfil. Começo é intenso. E daí eu fui botar ele no berço, ele abriu um sorrisão tão lindo que naquela hora eu disse... Ai, amor da mamãe. Faria tudo de novo. Vambora. Ajeita o coque e vambora. E vamos pra próxima, é isso aí. Porque realmente é uma fase que ela é muito gostosa. Tu vê aquele amor de 2. Sim, se tornando 3. No caso de vocês, 4. No nosso caso, 4. E no de vocês, um time de futebol, né? Não, acho que não. Acho que não vai ter como. Mas tem muito lado gostoso. E tu apresentar o mundo pro teu filho é uma coisa linda, né? Tu mostrar pra ele, filho, isso é um garfo. Ou filho, olha a flor. Eu sempre falo, né? Eu acho que a maternidade em especial, porque eu não posso falar da paternidade, né? Eu vou falar da maternidade. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas é o maior amor do mundo. É gratificante. É um amor que não tem explicação, que não tem como a gente colocar em palavras, que a gente vai poder ficar aqui horas e horas tentando explicar o que é esse amor. É uma coisa que expande, né? Que se multiplica e a cada coisa nova que o bebê aprende a fazer, né? Os primeiros passos, as primeiras palavras, parece que aquele amor vai crescendo e se multiplicando. Assim. E a gente olha até pra nossa mãe de uma forma totalmente diferente, né? Pra mãe, pra sogra, enfim. A gente olha pra ela e pensa assim, agora eu te entendo. Agora eu sei a tua preocupação, agora eu sei por que tu fez tudo que fez. E é pra sempre o filho, né? Como tá sendo conciliar a tua vida profissional
falou que tem a Lu que te ajuda. Sim. Estás conseguindo mergulhar no trabalho quando você está no trabalho? Quando eu tô no trabalho, eu tô entregue. Aquilo ali, assim, é a minha até recarga, sabe? Aquilo me recarrega e eu volto, assim, com mais gás, né? Pro cuidado com o Joaquim. Mas eu ainda estou totalmente focada no Joaquim. É o meu foco, assim, né? Eu não sei, assim, em que momento ainda que ele vai pra escolinha. A gente ainda tá conversando sobre isso. A minha meta era 1 ano, já passou. A gente tá avaliando as possibilidades, assim. Mas eu acho que esse momento dele é muito importante para a formação dele, né? Para a formação de todas as crenças que ele vai ter, a forma como ele vai se relacionar, né? Com o mundo, com as pessoas. E eu gostaria de estar com ele enquanto for possível. Claro que o cansaço, né? Às vezes, assim, e eles vão começando a testar a gente, né, do que pode, do que não pode, e os limites. Eles estão descobrindo o mundo e os limites, né? E a gente se sente testada, né? Então, é também uma terapia ali intensiva. Sim, muito. O dia inteiro. E tu consegue aplicar, tu como terapeuta, no teu dia a dia, com ele, contigo, ou... às vezes acaba acontecendo casa de ferreiro, espeto de pau e a gente fica, calma, respira, vamos lá. Eu acho que tudo é um momento, né? Eu sou terapeuta, mas eu sou humana, sou mulher, sou mãe de primeira viagem, então não tem como eu incorporar, digamos assim, a terapeuta em todos os momentos, porque eu tô vivendo a minha realidade, natural, né? Eu tô passando por todos aqueles desafios, assim como você passou e todas as mães, né, que estão assistindo. Então, claro, eu tenho muitas ferramentas que me auxiliam e isso eu uso quase que diariamente. É difícil o dia que eu não coloco alguma coisa em prática, mas eu também estou aprendendo a maternar, né? Sim. Então... E qual ferramenta dessas tu deixaria de dica para as mamães que estão ouvindo agora? De respirar, de pensar, de entender que tudo tem um propósito, que não tá... A criança não tá te testando porque é contigo, ou... Enfim, que tipo de ferramenta tu poderia trazer do respira 10 segundos, calma? A respiração é um grande exercício que traz a gente para a presença, né? Porque a gente tende a nunca estar no momento agora. A gente tá lavando a louça e tá pensando o que a gente vai fazer depois. A gente tá fazendo o filho dormir, a gente tá pensando que tem que comprar não sei o quê. Então, a nossa tendência do nosso cérebro é escapar, né? E aí, quando a gente para observar, hoje, naturalmente, a maioria das pessoas respira muito curto e muito rápido. E quando a gente olha lá para trás, isso era o que a civilização antiga fazia em momentos de perigo. Sim. Então, a gente dá um sinal para o nosso cérebro que a gente está em perigo. E aí, o nosso corpo começa a liberar, né? Cortisol, uma série de hormônios de perigo para a gente ficar em alerta. E hoje, todos estamos nessa frequência de ansiedade. A maioria de nós. É raro quem não tá ansioso, quem não tá hiperestimulado, né? E, às vezes, simplesmente fazer uma respiração consciente, que é, eu tô observando a minha respiração. Né? Eu não tô simplesmente... Eu tô ali observando que eu tô respirando, que eu tô puxando o ar e exalando. Uma respiração longa. O que seria uma respiração longa? Eu aprendi que era cheira uma flor, sopra uma vela. É isso? Dá pra aplicar mais ou menos isso? É tipo isso, né? Mas você respirar devagar, sem aquela pressa, sem aquela ansiedade. Perceber o ar entrando dentro de você, né? Esse ar, ele é abundante, totalmente disponível, né? Aí a gente já começa a falar da abundância, né? Já é outro tema para outro momento. Mas... a gente começa, quando a gente respira lenta e profundamente, a gente dá um sinal pro nosso corpo que tá tudo bem. E aí a gente já para de liberar cortisol, a gente já para de dar o sinal de que a gente tá em perigo. Então, naqueles momentos de estresse, como tu falou... Sai, deixa o bebê, né? Tem muitas profissionais, inclusive, da área da saúde que falam isso, né? Quando tu tá no ápice, assim, que tu vê que assim, tu não tá conseguindo se controlar, deixa o bebê, mesmo que ele esteja chorando. Vai ficar tudo bem. Ele vai chorar ali 4, 5 minutos, vai pra fora, vai, né? Se você tiver um quintal, coloca o pé na terra, coloca o pé na grama, olha o sol e respira. Traz voltar aquele pra momento de respiração,
né? Tu dá um sinal pro teu corpo que tu tá se acalmando e que tá tudo bem. Uhum. E aí, voltar. Porque a ansiedade, além de ser algo que está muito vivo hoje na sociedade, nesse momento, né, todo que a gente está vivendo, ela está sendo construída dentro da tua casa e tu acaba passando isso também pro teu filho, né? Essa coisa de vamos, vai, e meu Deus, o que vai acontecer? E não faz isso, o que pode acontecer? E se realmente a gente não começar a controlar desde o início e mostrar para eles, dar o exemplo de calma, vamos respirar, até eles no momento de vida. Porque se a criança ela cresce nesse ambiente de ansiedade, ele vai ser ansioso, né? E ele não nasceu ansioso. Você não nasceu ansiosa. Eu não nasci ansiosa, né? A gente vai se tornando ansioso ao longo da vida. Porque em algum momento, né, a gente aprendeu perde, isso, né? com isso. E para as mamães, papais, enfim, quem está nos ouvindo que está nessa fase de gestação, que recado deixaria para eles? Ou para alguém específico, uma mãe, um pai? Eu acho que é ouvir a tua própria intuição, né? Nós mulheres temos esse poder à nossa disposição. E quando a gente tá vivendo a maternidade, isso é muito acentuado. Eu acho que se você perceber que tem algo estranho, mesmo que alguém te diga, não tem nada a ver, vai atrás, vai olhar. É desafiador, é complexo, mas é um amor que vale a pena ser vivido. Acho que essa é a mensagem. E o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais? Como é que faz? Lá no Instagram, acho que vai ter que colocar aqui na legenda. Vamos colocar, vai estar tudo na descrição. Jéssica Eftin, terapeuta. Tá. EFFTING. Certo, não, mas vai estar na descrição aqui, depois é só acompanhar. Daí lá tem algumas dicas, enfim, tu vai tem postando. conteúdos, né? Eu falo bastante sobre a constelação familiar, outras técnicas mais energéticas, assim. Entendi. À medida do que eu consigo, que o Joaquim também me possibilita, eu tô movimentando lá. Né? Então, novamente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar contigo e compartilhar a tua história. E vocês que estão em casa nos ouvindo, continuem nos acompanhando na rede social, Instagram, TikTok, estamos no Spotify. Lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, nos seguir lá no Spotify e nós vamos em breve estar em mais outras plataformas de áudio. Muito obrigada e até breve.